E quais são as metas, né? Eu vou trazer aqui metas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Que é um documento oficial que a gente tem aqui no Brasil que dita ali as normas quando a gente fala de controle do diabetes, e quando a gente fala de como que parâmetros ali que o profissional de saúde deve seguir, né? Então, quando a gente fala de hemoglobina glicada, entendam que uma pessoa que tem diabetes, que consegue manter uma glicada abaixo de 7%, ela está dentro da meta, tá? É óbvio que eu sei que vocês querem baixar, porque quanto mais você baixar, mais perto você está da reversão. Mas se você está com uma glicemia, conseguindo manter uma glicada abaixo de 7, você está indo bem. Você está no caminho certo. Se você só está tomando remédio, tem muito mais coisa que você pode fazer para baixar isso, tá? E a glicemia de jejum, e que seria... Aí falamos da meta da hemoglobina glicada. E quando a gente fala da glicemia de jejum, gente, ela precisa estar entre 80 e 130 miligramas por decilitro, né? Que é aquela glicemia que você vai medir. Então, se você, por acaso, tem diabetes e mediu sua glicemia e deu 129 miligramas por decilitro, eu sei que vocês vão ter uma tendência de se desesperar, né? Mas você tem diabetes, né? Então, tá dentro do parâmetro. Significa que com aquela glicemia, você está sem risco de complicação da doença, tá? Você está sem risco de ter quaisquer uma das complicações do diabetes, se você conseguir manter a sua glicemia ali. É óbvio que eu sei que vocês querem baixar cada vez mais, porque baixar cada vez mais significa que você está com controle mais afinado dessa doença, né? E que pode te levar, por exemplo, a reduzir uma medicação, pode te levar à reversão, e vocês devem focar nisso. Mas entenda que uma glicemia de 129 de jejum tá ok para quem tem diabetes, tá? E a glicemia pós-prandial, que é aquela glicemia que a gente mede 2 horas após a refeição, para uma pessoa que tem diabetes tipo 2, ela precisa ficar abaixo de 180 miligramas por decilitro. Mais uma vez, eu sei que vocês ficam em pânico, pelo menos minhas alunas. Mediu uma glicemia 2 horas após, deu 179 miligramas por decilitro. A pessoa já está arrancando os cabelos. Gente, está dentro. Está dentro do recomendado, está dentro da meta. Óbvio que vocês querem diminuir isso cada vez mais. O ideal é que uma pessoa ali com diabetes tipo 2, através dessa mudança do estilo de vida, através da alimentação, consiga chegar a valores de quem tem pré-diabetes só, que seria abaixo de 140 miligramas por decilitro. Mas esse é um processo que acontece devagar, tá? Você não vai aplicar suas mudanças do estilo de vida de um dia para o outro e achar que isso vai mudar, né? Você precisa ter consistência nas suas ações. Você precisa repetir a alimentação equilibrada a cada refeição durante semanas, meses, anos, décadas, etc. Isso tudo vai refletir lá na frente, tá? Então, se você tem diabetes e está fazendo uma alimentação equilibrada e está dando uma glicemia de 170, tá tudo bem, você está no caminho certo, tá? O que eu estou falando também muito para as minhas alunas, elas ficam muito apavoradas quando veem esses valores, né? E eu acabo ficando tensa por elas, quando eu vejo que alguma delas está nervosa, eu fico nervosa também, querendo ajudar, querendo acalmar o coraçãozinho. Mas a verdade é que está tudo dentro dos conformes. Se você está se 2 horas após as suas refeições você está tendo uma glicemia de 178 miligramas por decilitro, significa que você está conseguindo evitar as complicações da doença, tá? Uma glicemia aceitável, né? Óbvio que você deve focar lá nos 140 de quem tem pré-diabetes, tá? E quem tem pré-diabetes deve tentar diminuir sempre mais. Mas você tá tranquila. Aí é respirar e continuar fazendo o que tem que ser feito diariamente, tá? Com consistência. Aí também tem as metas de pressão, né? Muitas de vocês têm outras doenças associadas, como pressão alta, ou vocês têm associado questões lipídicas, né? Que é colesterol alto, triglicerídeo. E aí a pressão é ideal manter abaixo de 140 por 90, tá? E para pessoas que têm maior risco cardiovascular, né, que pode ser, por exemplo, quem já teve alguma complicação, precisa se manter
abaixo de 13/8, tá? Metas lipídicas, né? Do colesterol ruim, né? O LDL é o colesterol ruim. Eu decorei na faculdade assim, ó. O LDL, como é que a gente define, saber qual é o bom e qual é o ruim, né? O LDL é o colesterol ruim. Então, ele é o colesterol letal. Eu decorei assim. E o HDL é o colesterol bom, tá? Que aí também do inglês, ele precisa estar high, ele precisa estar alto. High escreve com H em inglês. Então, assim que a gente decora. Eu sei que muitas de vocês, eu também tinha, quando eu era da faculdade, eu tinha essa dificuldade. Então, o colesterol ruim, ele precisa estar abaixo de 70 miligramas por decilitro. E o colesterol bom precisa estar abaixo de 140, né? E como é que a gente aumenta esse colesterol bom? Comendo alimentos de gordura natural, né? O azeite, as oleaginosas, as sementinhas, tá? Assim que a gente consegue aumentar esse colesterol. E o triglicerídeo, ele precisa estar abaixo de 150 miligramas por decilitro. Eu sei que muitas de vocês que têm diabetes têm um triglicerídeo, assim, insano, né? Porque o triglicerídeo, ele está muito ligado à resistência à insulina, né? Mas a gente consegue diminuir ele com paciência, consistência, repetindo alimentação equilibrada atrás de alimentação equilibrada, tá? E as metas antropométricas, que é a questão de peso, vocês precisam estar com o IMC saudável, tá? Ficar ali entre 18,5 e 24,9 quilos por metro cúbico, né? Por metro quadrado. E tem também a meta de circunferência abdominal, não sei se vocês sabem, que é medir aqui a barriguinha, ó, de mulheres precisa estar abaixo de 88 centímetros. Quando está acima, indica um risco maior de descontrole do diabetes, tá? E aí, como que a gente pode alcançar essas metas na prática, né? Tá bom, Carol, você já falou aí, tudo bem, tem que alcançar essa meta, mas ok. Quando a gente fala primeiro de glicemia, gente, para vocês alcançarem essa meta, você precisa, antes de tudo, começar a medir a glicemia, né? Porque como é que você vai saber como é que está a sua glicemia pós-prandial se você não tem nenhum aparelho em casa? Né? Se você quer medir na sorte. Não dá, tá? Precisa ter atenção. Precisa ter um aparelhinho, tá? E aí você vai alcançar essa meta fazendo o que eu ensino aqui nesse perfil, que é ter uma alimentação equilibrada, tá? Se você consegue, a pós-prandial principalmente, gente, a pós-prandial ela está 100% relacionada com o que você come. É óbvio que vai ter 100% não, 90%, que pode ter um caso de estresse, pode ter um caso de má hidratação, que você não bebeu água direito o dia inteiro. Podem ter um fato que você foi para atividade física, enfim. Podem ter outras coisas, mas 90% da glicemia pós-prandial ela está relacionada ao que você comeu. E importante, conforme você vai adequando a sua alimentação e repete dia após dia a alimentação adequada para o controle do diabetes, ela tende a diminuir a sua glicemia pós-prandial. Porque quando você repete uma alimentação equilibrada a cada refeição, você está melhorando a sua sensibilidade à insulina, ou seja, as suas células estão ficando mais sensíveis à ação da insulina, mais receptivas à ação dela, tá? Então, a tendência é que quando você mantém a consistência em alimentação saudável, você veja esse valor da glicemia pós-prandial cair semana após semana, tá? Atividade física também, vocês sabem que ela vai melhorar esses valores, inclusive do pós-prandial, né? Se você, porque o exercício físico ele também melhora a sensibilidade à insulina, que vai refletir na glicemia pós-prandial, tá? Então, assim, tem que ser no mínimo 150 minutos de exercício por semana, que vai dar aqui, ó. Acho que dá 30 minutos. Dá 20 minutos por dia, se você conseguir fazer aeróbico. E exercício de força pelo menos 2 vezes na semana, tá? Para a gente ter a melhora dessas taxas. Monitoramento regular, que eu já falei. Como é que você vai saber como é que está a sua glicemia pós-prandial, se você está dentro da meta, se você nunca furou teu dedo?
sabe? Ah, Carol, eu tenho medo de furar. Eu teria medo de ter uma amputação, por exemplo, né? Eu teria medo de ficar cega. Teria medo de ter um AVC e ficar acamada. Eu tenho medo de ter um infarto e morrer, né? Agora, furar o dedo, por favor, né? Por favor, vocês são mulheres adultas, né? Não vou nem comentar, né? Acho que uma amputação, né? Perder um dedo, perder um pé, é um pouquinho pior do que furar o dedo, não é não? Eu acho. Outra coisa, controlando o estresse e melhorando o sono, tá? De nada vai adiantar você estar fazendo tudo direitinho e ser aquela pessoa que vê problema em tudo, que se estressa por tudo, que saiu na rua, o vizinho falou alguma coisa, você se estressou, né? Gente, vamos entender uma coisa aqui. O estresse, ele não é uma coisa natural do nosso corpo, ele está aqui na nossa cabeça. A gente precisa aprender a lutar contra esse estresse. Esse estresse acaba sendo um hábito, uma forma que você arrumou de ter segurança naquilo. Só que, na verdade, você está evitando lidar com o problema. Tá? Quando você já tem uma reação estressante, pode ser que você não esteja querendo encarar o problema de frente, né? Porque você já se estressa, tem que resolver o problema, né? É o que eu falo, se o seu casamento é estressante, o problema está em você resolver essa relação. Ou separa, ou, sei lá, vai fazer terapia de casal, vai para encontro de casal na igreja, mas alguma coisa precisa ser feita, não dá para ficar se estressando todo dia com o marido e não fazer nada para mudar isso, né? Se o trabalho está estressante, eu sei que muitas vezes não dá para largar o trabalho, né? Mas dá para você melhorar a forma como você vai trabalhar, até porque teu patrão não quer uma funcionária estressada, insatisfeita com o trabalho dela. Se você está estressado, insatisfeito com o trabalho dela, você não está rendendo o máximo que você pode para a empresa. Então, você precisa aprender a lidar com isso, né? Impor limites no trabalho, não fazer hora extra, né? Tem que ter uma forma do trabalho ser mais prazeroso para você, tá? Fora outras coisas, né? Eu já acompanhei alunas que se estressam com coisas muito pequenininhas, né? E que é impressionante, mas a alimentação melhorou até isso, tá? Outra coisa que você vai melhorar as metas, né? Você fazer adesão ao tratamento que o médico te passou de forma certinha. Você pode até ter como meta tirar a medicação, mas enquanto você está ali fazendo tratamento medicamentoso, você não pode, por exemplo, parar remédio por conta própria, tá? Não pode, senão isso vai desgringolar. O médico, ele só vai tirar medicamento quando ele tiver certeza que você está conseguindo controlar direitinho com o estilo de vida. Senão ele não vai tirar, é responsável da parte dele. Né? Vai que você está fazendo uma dieta restritiva e conseguiu melhorar as taxas, mas você não vai conseguir sustentar essa dieta para o resto da vida. Como é que ele vai tirar remédio de você? Não dá, tá? E outra coisa é ter acompanhamento de profissionais de saúde que vão te ajudar a ficar dentro da meta, né? No caso, assim, a comunidade DSC, o objetivo é esse, ajudar as alunas a ficarem dentro da meta. Para endocrinologista, cardiologista, é preciso que você tenha acompanhamento de tudo. Eu sei que muitas de vocês usam o SUS, né? Mas o SUS tem toda essa equipe disponível ali também para vocês, tá?